Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apostei Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 17. Numa esfera de raio R está inscrito um cone circular reto. Escrever a dependência funcional da área de superfície lateral do cone S em função. A linha A sua giratriz L. A linha B, ao ângulo alfa no topo do cone em sua secção axial. A linha C, ao ângulo beta na base do cone. Encontre os domínios de definição de cada uma das funções obtidas. Portanto, nos foi dada uma certa figura que está a indicar, portanto, uma certa esfera de raio R e sobre essa mesma esfera está inscrito um cone circular reto. Um cone que possui, portanto, uma base circular com um raio R e, portanto, uma altura H, uma certa giratriz L. Então, nos pedem para encontrar a dependência funcional da área da superfície lateral deste mesmo cone em função à giratriz, em função ao ângulo alfa, não é, em sua secção axial e ao ângulo beta. Depois nos pedem também para encontrar o domínio dessas funções, tá? Os valores, não é, dessas variáveis L, alfa e beta que fazem com que essas funções existam. Então, para resolver este exercício é muito simples. Como nos pedem para achar a dependência funcional da área da superfície lateral, então vou começar por recordar a fórmula da área da superfície lateral, né, de um cone. A área da superfície lateral deste cone, que está inscrito neste círculo, é igual a π vezes o raio vezes a giratriz. Existe uma relação, como eu já fiz referência nos vídeos anteriores, uma relação entre a giratriz, a altura e o raio, não é? Esses são os parâmetros, nesse caso, deste cone. Existe uma relação entre eles. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, eles se relacionam através, tanto, de um certo teorema. Portanto, se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, fará com que eles estejam relacionados. Então, retiro este triângulo retângulo e aplico o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, teria que a giratriz ao quadrado será igual a h ao quadrado mais o raio ao quadrado. Eu quero, na linha A, encontrar, então vou começar por resolver a linha A. Eu quero encontrar a dependência funcional da superfície lateral, da área da superfície lateral do cone em função à giratriz. Então, eu tenho que encontrar uma expressão do raio simplesmente em função à giratriz. Então, eu considero, não é, a partir do teorema de Pitágoras, essa expressão, que eu vou considerar como sendo a expressão 1. Tá? Esta é a equação 1. Como é que eu vou encontrar a equação 2? Vou voltar na minha figura. Então, tenho aqui o meu raio. Portanto, este é o raio da esfera, que eu represento a vermelho. Tenho essa distância. Então, se essa distância toda é a altura, então quem será essa distância? Vamos determinar a seguir. E essa na horizontal será o raio. Então, se essa distância toda é a altura, e essa metade aqui é simplesmente o raio, então quem será essa distância? É trivial. Será a altura. Na altura vou retirar o raio. Eu vou subtrair o raio. Então essa distância aqui será quem? A altura menos o raio da esfera. Tá? Aqui eu representei o raio da esfera como sendo R maiúsculo e o raio da base do cone como sendo R minúsculo. Tá? Isso é para vocês terem em consideração. Então tenho aqui essa distância e aqui eu tenho um certo triângulo retângulo. Tá? Retiro este triângulo retângulo e aplico mais uma vez o teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, R ao quadrado será igual a quem? A H menos R tudo isso ao quadrado, mais R ao quadrado. Então, eu tenho aqui a expressão a ser considerada, tanto a seguir, nesse contexto, R ao quadrado será igual a H menos R tudo isso ao quadrado, mais R ao quadrado. Em diante, desenvolvo esse quadrado dessa diferença. Então, obtenho a seguinte expressão. R ao quadrado será igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo, mais R ao quadrado. Posso simplificar essas duas expressões. Tá? É o mesmo como se eu
mudasse de membro, essa expressão está aqui a somar passasse aqui a subtrair, e são termos simétricos, a sua soma vai dar zero. E obtenho, portanto, a seguinte expressão para o raio, tá? O raio ao quadrado será igual. Portanto, essa expressão está aqui a somar, vamos passar no outro membro a subtrair. Ou seja, h ao quadrado está aqui a somar, passa a subtrair, e 2hr está aqui a subtrair, vai passar a somar. Portanto, vou considerar isso como sendo equação 2. Tendo a equação e a equação 2, o que eu faço? Substituo a equação 2 na equação 1. Então, onde eu tenho r ao quadrado, substituo essa expressão. Daí que a diretriz ao quadrado, L ao quadrado, será igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. R ao quadrado é igual a essa expressão. Então, tenho 2hr menos h ao quadrado. Posso simplificar mais uma vez essas duas expressões, pois a soma vai dar zero, são expressões simétricas. E tenho então que h será igual a diretriz ao quadrado sobre 2r. Portanto, 2r está aqui a multiplicar, passa a dividir a diretriz ao quadrado. Considera como sendo a equação 3. Tendo a equação 3, o que eu vou fazer? Substituo a equação 3 na equação 2. Portanto, o que eu vou fazer é que onde eu tenho h, eu substituo por L ao quadrado sobre 2r. Então, eu obtenho que r ao quadrado será igual a 2r vezes L ao quadrado sobre 2r, isto que é h, menos h ao quadrado, L ao quadrado sobre 2r, tudo isso ao quadrado. Então, efetuo essa expressão, não é? Aplicando, portanto, propriedade de potência, L ao quadrado, tudo isso ao quadrado, que divide por 2r, tudo isso ao quadrado. Então, o que eu tenho? Simplifico, portanto, 2r por 2r, não é? Ou simplesmente mantenho esse 2r por 2r e depois tenho que achar o denominador comum, de igual modo, não é? Que eu teria 4r ao quadrado e que só tenho 2r, então tenho que multiplicar aqui por 2r. Então, obtenho que r ao quadrado será igual a L ao quadrado, que divide por 4r ao quadrado. É tudo isso que multiplica por 4r ao quadrado menos L ao quadrado. Portanto, é aquilo que eu já fiz referência. Eu achei o denominador comum, depois evidenciei o termo mais repetido, que é o L ao quadrado sobre 4r ao quadrado. Então, evidenciei esse termo e resta-me apenas quem? 4r ao quadrado menos L ao quadrado. Então, isolo R. R será igual a mais ou menos a raiz quadrada, não é? De quem? De L ao quadrado sobre 4r ao quadrado. Automaticamente eu poderia simplificar, isto sairia em módulo, e o módulo dessa expressão positiva sairá sempre positiva. Vezes a raiz quadrada de 4r ao quadrado menos L ao quadrado. O raio não pode ser negativo, por isso escolho simplesmente a parte positiva. Então já tenho a expressão do raio, então posso substituir aqui na fórmula da área da superfície lateral do cone. Então, a área S, em função, tanto a dependência funcional da área da superfície lateral do cone S, em função da sua giratriz, será igual a π L ao quadrado sobre 2R, que multiplica pela raiz quadrada de 4R ao quadrado menos L ao quadrado. Portanto, encontrei então a dependência funcional da área da superfície lateral do cone em função da sua giratriz. Em diante, pedem para encontrar o domínio, não é, desta função. Como é que eu acho o domínio desta função? É simples, eu tenho aqui uma função irracional, tenho que fazer, o que eu faço? Faço que o radicando seja maior ou igual a zero, tá? Então, o radicando será maior ou igual a zero, e a partir daqui, eu tenho aqui diferença de 2 quadrados, não é? E aplico o desenvolvimento da diferença de 2 quadrados. É aquilo que eu já fiz referência no vídeo anterior. Tá? Aplica a diferença, o desenvolvimento da diferença de 2 quadrados. Vamos cair aqui numa inequação do produto. E resolve esta inequação do produto por qualquer método, não é? Método da tabela ou então método de intervalos. E depois você avalia o sinal. Atenção que se L ao quadrado, portanto, for igual a zero, não é? Essa expressão vai existir, não é? Mas se L ao quadrado, portanto, foi uma expressão maior que esta, então tudo isso vai ser negativo e essa raiz não vai existir, tá? Por isso é que você tem que ter muita atenção que ao colocar esses valores na reta real, também tem que extrair o zero, tá? É aquilo que eu já fiz referência no vídeo anterior. Tens que colocar o zero, terás 3 valores na reta real. E depois, avaliando o sinal, verás que o domínio desta função será igual tanto ao intervalo fechado de 0 a 2R. Tá? Quer dizer que L vai pertencer a este intervalo. Aqui nós estamos a determinar o domínio tanto de L. São os valores de L que fazem com que, ao substituir esta função
a área em função a L fazem com que ela exista. Tá? São os valores da giratriz que fazem com que a área da superfície lateral exista. Portanto, encontramos então a dependência funcional da área da superfície lateral em função à giratriz e o domínio desta função. Esta foi a resolução da linha A. Vamos resolver a linha B. Na linha B, nos pedem para encontrar a dependência funcional da área da superfície lateral do cone S em função ao ângulo alfa no topo do cone em sua secção axial. Então, vamos mais uma vez recorrer à nossa figura. Nós temos aqui a nossa esfera. Sobre a mesma está inscrito um certo cone circular reto. E, portanto, nós temos aqui tudo isso é o ângulo alfa. Não é? Aqui nós temos a secção. Portanto, temos aqui a giratriz. Não é? Temos a giratriz. Então, o que é que nós vamos fazer para encontrar a dependência funcional da área da superfície lateral do cone em função ao ângulo que se encontra no topo, né? Que se encontra no topo do cone, tá? Este ângulo alfa que está aqui. Então, se essa aqui é a metade, alfa sobre 2, então aqui também é alfa sobre 2, essa soma aqui vai ser alfa. Nos pedem para encontrar a dependência funcional da área da superfície lateral em função a este ângulo alfa. Eu vou fazer uma consideração diferente, tá? Vou considerar o ângulo na base do cone como sendo o ângulo φ, tá? E considerar que se este ângulo da base é o ângulo φ, não é? E qual seria, portanto, este ângulo aqui? Se tudo isto é φ, né? Se eu tanto traçar uma paralela a esta linha aqui, o que eu teria? Eu teria que este ângulo aqui, né? Todo este ângulo seria 90. Se todo esse ângulo é 90, significa que aqui eu teria, portanto, alfa sobre 2, aqui também teria alfa sobre 2. Então, este ângulo seria o ângulo alfa, que é este ângulo que está aqui na base, no topo do cone em sua secção axial. Então, eu considero este ângulo alfa, né, como sendo quem? Como sendo 90, não é? Menos alfa. Portanto, ou seja, 90 graus será igual a φ mais alfa. Isolando φ, φ será igual a 90 graus menos alfa. Então, se φ é igual a 90 graus menos alfa, então, portanto, o que eu teria em diante? Em diante, vou extrair este triângulo retângulo. Portanto, vou achar o cosseno deste ângulo φ. O cosseno deste ângulo φ será quem? Será, portanto, o cateto adjacente, R, não é? Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quem? A hipotenusa é o raio da esfera. Então, teria aqui o cosseno de φ será igual a R, não é? Sobre o raio da esfera. O raio, nesse caso, da base do cone, é sobre o raio da esfera. Como φ é igual a 90 graus menos alfa, então substituo. Teria aqui R, tanto, de algum modo vou isolar R. R será igual, esse R está aqui a dividir, passa a multiplicar, será igual a R vezes o cosseno de φ. Φ é igual a 90 graus menos alfa. Aplico o desenvolvimento, não é, da diferença desses dois arcos para a função cosseno. Isso será cosseno de 90 graus vezes cosseno de alfa, mais seno de 90 graus vezes seno de alfa. Cosseno de 90 graus é igual a zero, por isso é que eu tenho que cosseno de 90 graus menos alfa será igual a seno de alfa. Então, R será igual ao raio vezes seno de alfa. Portanto, encontrada a expressão de R, não é? Eu preciso encontrar agora uma expressão de L, porque eu quero encontrar a área da superfície lateral do cone em função ao ângulo alfa. Então, já encontrei R em função ao ângulo alfa, e agora preciso encontrar também a giratriz em função ao ângulo alfa. Então, para tal, volto na minha figura, né? E extraio este triângulo retângulo, uma vez que é aqui onde eu tenho o ângulo alfa. Extraio este triângulo retângulo, né? E vocês representam aí em casa, desenham com muita calma. Estou aqui a reduzir os passos, não é? Mas no caso de dúvida podem escrever nos comentários. Então retiram este triângulo retângulo, né? Desenham aí separadamente e calculam o seno deste arco metade, deste ângulo alfa sobre 2. O seno deste ângulo será quem? Será R sobre L. Daí que o seno de alfa sobre 2 será igual a R sobre L. Eu quero achar L, então L está aqui a dividir, passa a multiplicar. E essa expressão está aqui a multiplicar vai passar a dividir. Então vamos trocar, né, os lugares de L com o seno de alfa sobre 2. Então L será igual a R vezes seno de alfa, este
R vezes seno de alfa é igual a R, não é essa expressão aqui que eu achei anteriormente, que divide por seno de alfa sobre 2. E em diante, o que eu vou fazer? Já poderia substituir na fórmula da área da superfície lateral, mas não, vou transformar isso, vou transformar este seno de alfa em uma expressão cujo argumento é o arco metade, não é? Então, o que eu faço? Vou aplicar esta fórmula de que o seno de 2 alfas é igual a 2 seno de alfa vezes cosseno de alfa. Em diante, vou dividir por 2 os argumentos, né? Por isso é que eu tenho que seno de alfa será igual a 2 seno de alfa sobre 2 vezes cosseno de alfa sobre 2. Então, aplicando esta fórmula aqui, automaticamente vou simplificar este seno de alfa sobre 2 por seno de alfa sobre 2. E resta-me apenas quem? 2 cosseno de alfa sobre 2. Daí que ele será igual a 2r vezes cosseno de alfa sobre 2. Tá? Já simplifiquei esta expressão do denominador, resta apenas a expressão do numerador. Então, tenho a expressão de L e a expressão de R. Portanto, atenção que R, né, será igual a R vezes essa expressão aqui. 2 vezes seno de alfa sobre 2 vezes cosseno de alfa sobre 2. Já posso substituir na fórmula da área da superfície lateral. Então, obtenho a seguinte expressão. A área da superfície lateral do cone em função ao ângulo alfa, o ângulo do topo em sua secção axial, será igual, né, a quem? A R vezes seno de alfa nesse caso é 2 vezes seno de alfa sobre 2 cosseno de alfa sobre 2, então teria aqui 2R vezes 2R, daria aqui 4R ao quadrado, vezes π, vezes quem? Seno de alfa sobre 2 vezes cosseno de alfa sobre 2. Só que cosseno de alfa sobre 2 vezes cosseno de alfa sobre 2 será igual a cosseno ao quadrado de alfa sobre 2. Então, encontramos então a dependência funcional da área da superfície lateral do cone em função ao ângulo no topo do cone em sua secção axial, ou seja, S em função ao ângulo alfa. Em diante, nos pede para determinar o domínio desta função. Como é que nós vamos achar o domínio desta função? Então, para determinar o domínio desta função, vocês poderiam ir por intermédio de vários caminhos, né? O primeiro caminho consistiria em transformar este cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 em seno, não é? Isto igualaria a 1 menos seno ao quadrado de alfa sobre 2. Depois isolariam o cosseno de alfa sobre 2, seria igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de alfa sobre 2. E depois atribuiriam valores de alfa que fazem com que esta raiz não exista, não é? E encontrariam certos valores, não é, de alfa que ao substituir nesta função fariam com que esta raiz quadrada existiria. Um outro caminho seria fazer a representação gráfica, tá? Fariam a representação gráfica, atenção que nós estamos aqui a falar de área, tá? Não estamos a falar de uma função qualquer, estamos a falar de área. Então, fazendo a representação gráfica, eu obtive o seguinte gráfico. Portanto, inicialmente eu atribuí para a função f1 de x como sendo a função dada, a função que eu quero, portanto, determinar o domínio, e atribuí um certo valor para R, tá? Para R4, não é? Obtive este gráfico. Vocês poderiam escolher para R5, para R6, não é? Vocês teriam o mesmo gráfico. Mas a ideia principal aqui é fazer a representação gráfica e depois determinar então o domínio desta função. Atenção que esta é uma função área, tá? Função área, tá? S em função ao ângulo alfa. A área não pode ser negativa, então você não poderia escolher valores do segundo, terceiro e quarto quadrante. Você tem que simplesmente escolher valores deste quadrante, tá? Porque esses são os valores que fazem com que a área exista. Então nós temos aqui, não é, a área, não é, o espaço fechado. Ela sai de 0 até uma certa extremidade, não é? Ela vai existir aqui, de 0 até certa extremidade. Então, qual é o ângulo correspondente? Se virmos bem, isso aqui é um arco, não é? Vai corresponder a um certo arco. Se vocês recordarem o círculo trigonométrico, isto está a considerar aqui que este é 0, este ângulo é 0, e aqui nesta outra extremidade está a considerar que ângulo? 180 graus. É óbvio, não é? Então, o domínio desta função área, atenção, é função área, não é qualquer uma outra função. Porque se fosse uma outra qualquer função, seria todo real, não é? Porque este ângulo, esta curva, não é? Sai de menos infinito a mais infinito, seria todo real. Mas aqui, não, isso é uma função área. Tem que ter em consideração a definição de área. A área não pode ser negativa.
Tá? Então, o domínio desta função, se olharmos aqui graficamente, sai de 0 até π, 180 graus. Tá? Então, graficamente, vocês poderiam determinar desta forma. Tá? De uma outra forma, aquilo que eu já fiz referência, não é? Portanto, transformarem este cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 em seno. Depois escolherem valores, não é, de alfa. Ou seja, se substituir aqui, se alfa for igual a 0, não é, tudo isso será igual a 0. Não é? Seno de 0 é 0 e tudo isso será igual a 0. E se alfa for igual a π, que é 180 graus, tudo isso também seria igual a 0. Então, vocês teriam aí uma área formada. Não é? Teriam aí uma área, um arco, não é? Um espaço fechado, que sairia de 0 até π. Então, esta área, não é, seria uma área positiva, tá? Não seria negativa. Então, esta é basicamente a ideia. Mas no caso de dúvida, ou se tiver uma ideia diferente, pode escrever nos comentários, tá? Estamos aqui para partilhar ideias. Pode escrever nos comentários. Portanto, esta foi a dependência funcional da área da superfície lateral do cone em função, portanto, ao ângulo alfa no topo do cone em sua secção axial, tá? E encontramos também o domínio dessa mesma função. Vamos então para a última linha, a linha C. Então, na linha C, eu quero encontrar, portanto, a dependência funcional da área da superfície lateral do cone em função ao ângulo beta na base do cone. Nós temos aqui a base do cone, não é? Temos aqui a base. Então, vou considerar aqui, portanto, um certo ângulo beta. E se este ângulo aqui é o ângulo beta, então este também é o ângulo beta. Tá? Se virmos bem esse espaço aqui, compreendido aqui, entre o raio e a giratriz, é o ângulo beta. E aqui eu tenho a altura, não é? Ou simplesmente o raio da esfera. E essa distância aqui, tá? Esse espaço também compreendido, que também corresponde ao ângulo beta. Então aqui nós temos beta e beta. Então podemos ir por intermédio deste triângulo ou por intermédio deste triângulo. Mas na verdade nós vamos utilizar, vamos fazer a consideração destes dois triângulos retângulos, tá? Então tenho aqui o ângulo beta e aqui também tem o ângulo beta. Quer dizer que eu preciso fazer uma certa consideração, não é, para encontrar o raio e a giratriz em função a esse ângulo, depois substituir nesta fórmula da área tanto da secção lateral do cone. Então, faço a seguinte consideração, de que, portanto, retirando este triângulo, não é? Retiro este triângulo retângulo, faço a mesma consideração que o da linha B. Tá? Giratriz ao quadrado será igual a altura ao quadrado mais r ao quadrado. Em diante, volto na minha figura, vou considerar este triângulo retângulo, tá? Retiro este triângulo retângulo e acho, ao invés de achar cosseno e seno, vou achar diretamente a tangente, tá? Acho a tangente do ângulo beta. Quem será a tangente do ângulo beta? A tangente do ângulo beta será quem? Será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse contexto, tangente de beta será igual a H sobre R. Daí que H será igual a R vezes a tangente de beta. Encontrada a altura, tanto substituo nesta expressão. Então, tenho que a giratriz ao quadrado será igual a R ao quadrado, não é? Mais a altura ao quadrado, nesse caso R ao quadrado, tangente ao quadrado de beta. E evidencio o R ao quadrado, tem aqui R ao quadrado que multiplica por 1 mais tangente ao quadrado de beta. Se recordarmos a identidade fundamental trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta igual a 1, dividindo essa expressão por cosseno ao quadrado de beta, obteremos que 1 mais a tangente ao quadrado de beta é igual a secante ao quadrado de beta. Quer dizer, podemos substituir essa expressão, né, pela secante ao quadrado de beta. Então, substituindo 1 mais a tangente ao quadrado de beta por secante ao quadrado de beta, eu tenho que L ao quadrado será igual a R ao quadrado, que divide, né, por cosseno ao quadrado de beta, porque secante é 1 sobre cosseno. Então, este cosseno está aqui a dividir, passa a multiplicar. E, portanto, extraindo o raiz quadrada de ambos os membros, eu tenho que R será igual a L, que multiplica cosseno de beta. Vocês poderiam ir diretamente na figura, não é? E acharem diretamente essa expressão através do cosseno, não é? Do ângulo beta. O cosseno do ângulo beta seria quem? Seria R sobre L. Depois teriam que R será igual a L vezes cosseno de beta. Cairiam na mesma expressão. Então, tendo a expressão de R, vamos mais uma vez voltar na nossa figura e encontrar o seno do ângulo beta. O seno do ângulo beta será quem? O seno do ângulo beta
será igual, portanto, vamos, ao invés de extrair este triângulo, não é? Vou extrair um outro triângulo, um segundo triângulo, este triângulo aqui. Aqui nós temos o raio, aqui nós temos o raio. Quer dizer que aqui temos duas vezes o raio, não é? E aqui eu tenho a giratriz. Então, seno do ângulo beta, deste ângulo aqui beta, será quem? Será igual, portanto, a giratriz que divide por duas vezes o raio. Por isso que eu tenho aqui seno de beta será igual a L sobre duas vezes o raio. Então, L será igual a quem? 2R está aqui a dividir, passa a multiplicar. Será igual a 2R vezes o seno do ângulo beta. Tenho R e tenho, portanto, a giratriz. Já posso substituir, portanto, na fórmula da área da superfície lateral, porque eu quero encontrar aqui a área da superfície lateral em função ao ângulo beta, tá? Daí que L é 2R seno de beta e R é igual a L cosseno de beta. Substituindo nesta fórmula da área da superfície lateral do cone, obtenho que a área em função a beta será igual a quem? Portanto, 4πr ao quadrado, né? Atenção que seria, portanto, π vezes r, r é L cosseno de beta, e L é 2R, né? Então seria 2R seno de beta cosseno de beta vezes L. L é 2R vezes seno de beta. Por isso é que eu tenho aqui 2R vezes 2R, daria 4R ao quadrado, vezes π vezes cosseno de beta vezes seno de beta vezes seno de beta. Seno de beta vezes seno de beta vai dar seno ao quadrado de beta. Daí que encontramos então a dependência funcional da área da superfície lateral do cone em função ao ângulo beta na base do cone. Tá? Esta é uma certa função, né? E nos pede em diante para determinar o domínio desta função. Tá? Atenção que esta é a função área, tá? Não é qualquer uma função, como eu já fiz referência. Então vocês podem determinar o domínio, como eu já fiz referência graficamente, como podem transformar este seno ao quadrado de beta como sendo cosseno, né? Isto teria seno de beta seria igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de beta. Depois atribuir certos valores de beta que fazem com que essa raiz quadrada exista. Como também podem representar isso graficamente. Então, este seria o gráfico da nossa função área, não é? S em B. Aqui atribui certos valores do raio. Vocês poderiam substituir 5, 6, 7, qualquer valor que vocês quisessem. Não é simplesmente para avaliarmos o gráfico. E agora vamos lá ver quais são os valores de beta que fazem com que, portanto, a área exista. Nós podemos observar aqui, não é? X, aqui eu estou a considerar X, né? Mas é beta. Então, quais são os valores de X que fazem com que essa área exista? Atenção que essa função não é qualquer função, não é uma função área. Quer dizer que só podemos escolher valores positivos, não é? De X, e valores que ao substituir aqui farão com que a área seja positiva, tá? Seja maior ou igual a zero. Se eu escolher 0, não é? Aqui f de 0 seria quem? Seria 0, não é? A área existe. Se eu escolhesse π, aqui eu tirei cosseno de π, seria quem? Seria menos 1, não é? E isso daria negativa. A área daria negativa, a área não pode ser negativa, então π está excluído. Se fosse qualquer função, isso seria todo real, toda reta, né? Mas isso não é qualquer função, isso é uma função área. E a área não pode ser negativa. Você tem que ter muita atenção nesse conceito aqui, tá? Então, se eu escolher π meio vai dar 0. Então, vai existir, tá? De 0 até π meio vai existir. Então, temos que escolher simplesmente os valores de alfa, né? Que fazem com que a área dê a positiva. Então, são os valores de 0 até 90, tá? São os valores de 0 até π meio, tá? Então, representamos, quer dizer que demonstramos isso graficamente, aplicamos o conceito de área, né? Que ela não pode ser negativa, então descartamos esses valores de beta, né? desses quadrantes que fazem com que a área dê negativa. Por isso é que os valores de beta que fazem com que esta área exista e seja maior ou igual a 0 são os valores que saem de 0 até 90 graus. Então o domínio será este intervalo, de 0 até 90 graus, intervalo fechado. Por isso, podemos afirmar que o domínio desta função área em beta será igual a intervalo fechado de 0 até π meio, tá? Se eu substituir aqui qualquer valor deste intervalo,
essa área será maior ou igual a zero. Tá? Se você substituir qualquer valor fora deste intervalo, esta área, portanto, não será maior ou igual a zero. Então, esta foi a resolução desse exercício. Portanto, encontramos a dependência funcional da área lateral do cone em função à sua giratriz, em função ao ângulo alfa e em função ao ângulo beta. Tá? Resolvemos essas três alíneas. E se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre esta resolução. E como sempre, se tiveres uma dúvida, pode escrever nos comentários. Como sempre, vou deixar esse exercício para você resolver em casa. Exercício número 18. Nos pedem para determinar o campo de existência desta função. Tá? Então, tentem resolver esse exercício em casa. E no próximo exercício, estamos juntos. Juventude, isso é ciência. Até mais.